Muita alegria que eu estou aqui hoje para poder, junto com os irmãos, estudarmos a lição de número 2 da nossa revista do livro de Tiago. E o tema da nossa lição vai falar sobre o valor das provações. E antes de iniciarmos, eu quero agradecer muito a cada irmão pelo carinho, pela corrente de oração, pelo amor que dispensaram a mim durante aqueles dias de provações, de lutas que passei no hospital. Mas em cada dia, diante de cada luta, Deus ele esteve presente e operando o agir dele sobre a minha vida. E eu louvo e agradeço a Deus. E agradeço muito a cada irmão. Tá bom? Então, eu convido vocês a abrirem a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 1. A nossa lição de hoje está baseada dos versículos 2 ao versículo 8. E no material que foi enviado pelo WhatsApp para os irmãos, o autor da revista ele vai nos dizer que o alvo da nossa lição, o aluno ele precisa sair entendendo, tomar conhecimento de que as provações fazem parte do plano de Deus para promover a maturidade cristã. Persistir na obediência a Deus, mesmo ante as provações, e responder com submissão a Deus e confiança nele, mesmo em tempos de provação. E aí eu gostaria que vocês agora, com a Bíblia aberta, a gente possa fazer a leitura. E diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois os que duvidam é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quando a pessoa passa a crer na graça salvadora de Jesus Cristo, ocorre uma transformação na vida dele. Passamos de criatura para filho de Deus. Se não, vejamos em João 1,12, que está escrito: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Porém, temos que ficar atentos a algumas questões. Nós somos sim feitos filhos de Deus, mas nós somos transformados em um povo especial? Sim, nós somos. Mas nós passamos a ser um povo isento de tribulação e luta por sermos um povo especial? Não, nós não estamos isentos de lutas e de provações. Essa dádiva, que é a graça salvadora de Deus e merecida por nós, concedida a todos que crerem no seu Filho como Salvador do mundo, nos garante uma eternidade vindoura. Não bastante importa estarmos cientes que a mensagem da cruz de Cristo não nos isenta de passarmos por situações difíceis, lutas, problemas, controvérsias, perseguições. Temos que ter ciência que as aflições fazem também parte da vida do cristão,
Ou seja, as tribulações são compatíveis com o cristão. Atente para o que disse Jesus em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vida do cristão tem prova. Veja o que diz em 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A vida cristã, ela tem prova. E às vezes as provas são duras, difíceis. Na nossa revista vai dizer que as fontes que promovem as provações são muitas e são variadas. As provações, elas podem vir diretamente de Deus, a exemplo do que ocorreu com Abraão em Gênesis, no capítulo 22. Bem, se você que está assistindo a nossa aula ainda não conhece essa história, devido ao nosso horário de aula, eu convido vocês a depois separarem um tempo para lerem as passagens que a gente vai estar deixando, como essa da história de Abraão, que está em Gênesis, no capítulo 22. As provações, elas podem vir também do inimigo. No caso de Jó, por exemplo, a passagem em Jó, no capítulo 1, versículo 6 ao 12. As provações, elas podem vir de um semelhante nosso, como no episódio em que os irmãos de José lhe intentaram o mal. Gênesis 37, do 14 ao 28. Uma coisa é absolutamente certa. Deus está monitorando cada uma delas, visando nossa edificação. Deus esteve e está no controle de todas as situações. A nossa aula ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro deles vai falar sobre o imperativo nas provações. E eu separei algumas bíblias aqui, bíblias de estudo, muitos complementos que vão ser apresentados para os irmãos através desse estudo, foi retirado do conteúdo dessas bíblias. E antes da gente entender e falar sobre provação, o autor da revista ele nos lança uma pergunta. Ele nos desafia a entender qual a diferença entre provação e tentação. E a Bíblia de Estudo da Escola Bíblica Dominical, eu achei muito interessante. Ela faz um quadro, não sei se vocês vão conseguir ver, comparativo, falando sobre tentação, trazendo versículos, e falando sobre a provação. E antes disso, ela nos diz o seguinte, que no Novo Testamento, uma mesma palavra grega é usada para provação e tentação. Em Tiago 1, do versículo 12 ao versículo 13, por exemplo, o termo provação vem da palavra grega peirasmos. E o termo tentado do verbo grego com a mesma raiz, peirazo. Em poucos casos, o termo provação é traduzido de uma palavra grega distinta, como dokinion, que está lá em Tiago 1:3, que é o que a gente vai estudar, e 1 Pedro 1:6. Entretanto, ao longo do Novo Testamento, podemos identificar diferenças substanciais entre provação e tentação. E aí agora, como eu mostrei para vocês, aquele quadro comparativo, então imaginem aqui provação, tentação. E aí, a provação, ela vem de Deus. Tiago 1, versículo 12 e 17. Tentação não vem de Deus. Tiago 1, versículo 13. Ela vem da sua própria cobiça. Tiago 1, versículo 14. Provação, ela leva à aprovação. Tiago 1, 12. A tentação, ela leva ao pecado. Tiago 1, 15. Provação resulta na coroa da vida. Tiago 1, 12.
Tentação gera morte. Tiago 1,15. Provação. Deus nos guarda. Apocalipse 3,10. Tentação. Deus nos livra. 1 Coríntios 10,13. Provação. Devemos perseverar. Tiago 1,12. Tentação. Devemos fugir. 2 Timóteo 2,22. E por fim, a provação não vai além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10,13. As provações da vida são processos pedagógicos que atravessamos para testar a nossa fé e nos amadurecer espiritualmente. Provar é diferente de tentar. Deus nos prova para produzir o que há de melhor em nós. O inimigo nos tenta com a intenção de produzir o que pode haver de pior em nós. O autor da nossa revista, ele vai nos dizer o seguinte: ele é um pastor, e ele diz que até o presente momento ainda não chegou ninguém, nenhum irmão pulando de contentamento e alegria por estar passando por provações. Talvez ficássemos assustados, acharemos estranho, por uma razão simples. Não estamos observando o imperativo do tende por motivo de toda alegria passares por várias provações. E aí eu separei, por exemplo, para que a gente estude de uma forma aprofundada esse tende por motivo de toda alegria. E aí eu peguei alguns complementos dessa revista de estudo, onde diz o seguinte: diz que a palavra grega traduzida por tende também pode estar traduzida por considerar ou avaliar. A resposta natural, humana, às provações não consiste em se alegrar. Portanto, o cristão deve assumir o compromisso sério de enfrentar as provações com alegria. Filipenses 3, versículo 1, a parte A diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E aí, alegrar-se no Senhor significa na esfera na qual existe a alegria do cristão. Uma esfera não relacionada com as circunstâncias da vida, mas com relacionamento incontestável e imutável com o soberano Senhor. A Bíblia de Estudo, essa de Genebra, ela vai nos dizer se tende por motivo. Trata-se de um chamado a considerar o sofrimento do ponto de vista da confiança, da soberania de Deus. Deus é soberano. É olhar para o alto, é crer nele. De toda alegria. Os cristãos não devem sentir uma alegria mórbida em seus sofrimentos, mas alegrar-se no meio das provações por causa dos resultados positivos que o sofrimento traz. O comentário do Novo Testamento, uma outra fonte que eu tirei para complementar o nosso estudo, ele vai dizer o seguinte: as experiências dos filhos de Deus não são acidentais. Em Romanos 8:23, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Temos um Pai Celestial amoroso que controla os assuntos deste mundo e tem um propósito por trás de cada ato. Os cristãos devem esperar provações. Tiago não diz que nós provavelmente podemos, talvez, ele diz que nós passaremos por provações. Assim como a gente já viu, Jesus diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Então, eu já vou até antecipar um pouquinho, né? Nesse comentário ele nos lança a pergunta: qual o propósito de Deus com as provações? Aperfeiçoar o caráter cristão de seus filhos. Ele quer que os seus filhos amadureçam, e apenas o laboratório da vida traz maturidade. E às vezes estar nesse laboratório dentro de provações é muito difícil. Só quem passa é que sabe. Só quem perde é que sabe o tamanho da sua dor. Nós estamos falando sobre provações e reconhecendo o
quanto elas são difíceis e doloridas, e eu posso dizer para os irmãos que em meio às dores e em meio às lutas, como eu sempre falo na classe, eu sempre falo sobre estarmos dentro do barco com Cristo. Que quando estamos dentro do barco com Cristo, pode vir a onda que vier, o vento contrário, chuva, um frio tão forte que às vezes corta a nossa pele. Mesmo em meio ao mar revolto, ao mais difícil temporal, quando nós olhamos para dentro do barco e sabemos que Cristo está conosco, a gente sente essa paz, a paz que Cristo nos fala que nós iríamos sentir. Nós olhamos para o alto e sabemos de onde vem a nossa força. É essa alegria. Alegria espiritual, do olhar para o alto e saber que Cristo está conosco. E ainda na nossa lição, ainda no tópico 1, ele vai trazer o exemplo de 3 homens que enfrentaram lutas, provações terríveis, mas eles sabiam quem estava com eles. No último nós vamos ver que era o próprio Cristo, e eles não deixaram de fitar os olhos para o alto. O primeiro é o exemplo de Abacuque, o profeta de Deus. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Judá por Nabucodonosor, em 606 e 605 a.C., quando Daniel e os outros foram levados para a Babilônia. Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. A disposição do profeta era louvar ao Senhor a todo custo, ainda que a esterilidade prevalecesse, paralisando toda a fonte produtiva. Abacuque louvaria o Deus da sua salvação. Quando a fonte da nossa alegria consiste somente nas bênçãos que Deus oferece, e não no Deus que oferece as bênçãos, a nossa alegria estará fadada à instabilidade, a nossa fé à fraqueza, e o nosso relacionamento com Deus à confusão, dúvida. Erramos quando a busca da bênção é o fator que motiva a nossa ida aos cultos, à igreja. Deus deve ser a razão do nosso culto, a finalidade do nosso serviço, o motivo supremo da nossa alegria. Abacuque, ele vai escrever uma passagem linda. Nos versículos 17 ao 19, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças e me faz andar altaneiramente. O segundo exemplo que a revista nos traz é trazer o exemplo de Paulo. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu trouxe uma passagem diferente do que está na nossa revista, é um complemento, mas essa passagem tocou muito no meu coração. Então estudem o que está na revista, mas também reflitam sobre essa passagem. Está lá em 2 Coríntios 4, de 6 ao 16. Diz assim: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém,
este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Preste atenção nesse versículo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, esse homem exterior no sentido do corpo, mesmo que o corpo adoeça, mesmo que haja rugas, dor, sofrimento. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque o nosso leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É muito forte. É olhar para o alto, com a esperança do que está por vir. E o terceiro exemplo que a revista nos traz é do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Jesus passou por muitas provações, sofreu rejeição, foi perseguido e desprezado, mas não perdeu a doçura e serenidade em meio às lutas. Mesmo diante de tantas atividades, ele atrai as crianças e lhes dispensava atenção. Apesar das dificuldades, contemplava e ensinou os seus discípulos a contemplar os lírios do campo e as aves do céu. Instruiu a cultivar a arte da contemplação. Ensinou-lhes a vencer as inquietações do cotidiano, tirando lições da natureza. Jesus tinha motivo para a tristeza. Foi traído pelo preço de um escravo, trocado por um homicida e crucificado como um malfeitor. Senhor das suas emoções e fiel guerreiro contra o ódio e a amargura, Jesus optou pelo amor. Mesmo crucificado, sofrendo as mais terríveis dores, não lhe faltou ternura para transmitir graça e perdão àqueles que só lhe causaram males. Em Lucas 23:34, contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O propósito das nossas provações. Tópico 2, Tiago 1, do 3 ao 4, diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. E aí, mais uma vez, usando de referência as Bíblias de estudo, eu destaco a frase
provação da vossa fé. O termo que significa provado ou aprovado era usado para designar moedas que eram legítimas e não falsificadas. O objetivo da aprovação não é destruir ou afligir, mas purificar e refinar. É essencial à maturidade cristã. Eu lembro muito da passagem do vaso na mão do oleiro. E ele precisa ser moldado, muitas das vezes ele é quebrado e refeito, e ele passa pelo fogo, para que ele se torne um vaso da forma que o oleiro idealizou. E agora eu destaco a palavra perseverança. Por meio das provas, o cristão aprenderá a resistir com tenacidade à pressão de uma provação até que Deus a elimine no tempo determinado por ele e aprenderá até apreciar os benefícios. Deus determina o tempo que cada um de nós passa em meio a cada luta. E ainda assim nos permite aprender e apreciar no tempo também separado por ele. Não vai ser algo automático. Sofri, aprendi. Lutei, aprendi. Passei essa prova, aprendi. Estou no luto, aprendi. É no tempo e dentro da vontade de Deus. A outra palavra que eu destaco é completa. Quando fala perseverança deve ter ação completa. Não é referência à perfeição livre do pecado, mas à maturidade espiritual. A aprovação da fé leva os cristãos a uma comunhão mais profunda com Cristo e uma confiança maior nele. E a outra palavra, íntegros. Uma palavra grega composta cujo significado literal é todas as partes do todo. É importante dizer que o cristão somente irá adquirir perseverança caso a fé seja confirmada e aprovada por Deus. Diz respeito a viver plenamente o Evangelho de Cristo, não apenas de palavra. Quanto à perfeição que está no versículo, significa ser completo, maduro, íntegro. Deus está no controle das situações e visa transformar o crente à imagem de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como sou de Cristo. O propósito das provações é para o aperfeiçoamento e maturidade do cristão, tendo em mente que Deus nos prova para produzir o que há de melhor em nós. Assim sendo, quando nossa fé é provada, a finalidade de Deus é nos fortalecer, nos aperfeiçoar. As provas visam produzir 2 resultados. O primeiro deles é ter a fé aprovada. Abraão é considerado o pai da fé. Para que ele recebesse esse honroso título, sua fé foi provada até as últimas consequências. Quando chamado, obedeceu, está em Hebreus 11:8. Quando posto à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. Hebreus 11:17. Sua fé esteve sobre o altar da provação, mas Deus proveu. Fé aprovada é aquela que produz perseverança. A fé genuína, resultado direto dos testes de que Deus faz uso para promovê-la. Induz o crente a continuar caminhando, mesmo quando as circunstâncias não lhe são favoráveis. Agora vamos falar sobre o caráter aprovado. A nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorrem em nosso caráter se deram em meio às provações. O sofrimento muitas vezes age como um verdadeiro instrumento da graça para reduzir a nada o orgulho do soberbo e a autossuficiência do arrogante. O poder transformador não está na dureza das tribulações, mas no Espírito Santo que age. Não devemos subestimar o valor que as provações exercem na vida do crente, no que diz respeito à construção
de um caráter aprovado por Deus. Vou entrar agora no terceiro tópico, que vai falar sobre o essencial nas provações. Eu posso dizer que o essencial é encontrar em Deus sabedoria. E o versículo 5 vai nos dizer: se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, a ser-lhe-á concedida. E aí eu destaco a palavra sabedoria. A sabedoria que Deus dá não são necessariamente informações sobre como se livrar das dificuldades, mas, em vez disso, é discernimento sobre como aprender com a dificuldade. Provérbios 29:15. Não se trata de mais informações sobre como evitar momento de prova, mas uma nova perspectiva a respeito das provações. A sabedoria de Deus começa como uma genuína reverência pelo Todo-Poderoso. Em Salmos 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma firme confiança de que Deus está no controle de todas as circunstâncias, guiando-as para seus bons propósitos. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, saiba que Deus, Ele está no controle e Deus está dentro do barco contigo. Essa semana eu ouvi uma live que me impactou bastante e era uma live da Thalita com a Rachel, onde cada uma pôde falar um pouco da sua experiência de vida. Ambas perderam. Uma perdeu o filho, a outra a filha. E ambas falaram da dor, do sofrimento, do luto. Mas elas sabiam e tinham certeza de que quem estava dentro do barco com elas era Jesus Cristo. E Deus trabalhou na vida delas, mas no tempo separado por Ele. Deus trabalha na minha e na sua vida, mas dentro do tempo determinado por Ele. Seja qual for a dor, a luta, o luto, saiba que Deus, no tempo dele, Ele transforma. Ele muda o quadro, Ele nos faz entender, ou mesmo não. Deus é Deus, Ele é todo-poderoso, mas Ele é o Senhor da nossa vida e está sempre no controle. Em meio às lutas devemos olhar para o alto, saber que o socorro vem do Senhor. E Ele é o nosso socorro bem presente em todo o tempo. Seguindo, eu destaco a frase: peça a Deus, no sentido da sabedoria. Essa ordem é uma parte necessária da vida de oração do cristão. Jó 28, versículo 12 e 23, Provérbio 3, versículo 5 ao 7, 1 Tessalonicenses, versículo 17 do capítulo 5. A intenção de Deus é que as provações levem os cristãos a uma dependência maior dele, mostrando-lhes que eles são incapazes. Como acontece em todas as suas riquezas, Deus tem sabedoria em abundância, Romanos 11:33, que está disponível àqueles que a buscam. Então, a sabedoria é a capacidade espiritual de ver e avaliar a nossa vida e conduta do ponto de vista de Deus. Inclui fazer escolhas acertadas e praticar coisas certas de conformidade com a vontade revelada na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo. É olhar para o alto e buscar dentro da palavra aquilo que Ele espera de nós. Em Tiago 1, do 6 ao 8 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em Tiago 1 ou 6, a gente pode destacar a questão da dúvida. Duvidando diz respeito a estar com o pensamento dividido ou debater. O termo não descreve uma dúvida momentânea, mas a lealdade dividida, uma incerteza. Eu aprendi uma coisa: dúvida não é de Deus. Tiago 1,8. O significado literal de coração dobre é com duas almas. Se uma parte da pessoa se encontra em Deus e a outra estiver no mundo, haverá um constante conflito interior. Mateus 6:24. Em Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus ainda nos orienta. Se há dúvida, se há conflito, somos humanos. Às vezes a luta está tão grande, a dor está tão intensa. E às vezes nos pegamos questionando: Senhor, por quê? Quem nunca? Mas Deus, Ele nos mostra, através da palavra, o caminho. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós outros. Se você está confuso, com dor, não entende o porquê dessa luta, dessa provação, Tiago 4:8 nos dá o caminho. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, vós que duvidam, que está em conflito, em dualidade, limpai o coração. Olhe para o alto. Saiba que em Deus a gente encontra a força que precisa. E aí, caminhando já para o fim, veremos 3 momentos da vida de Jesus, onde Ele age com profunda sabedoria ao ser provado. A primeira, a sabedoria diante do príncipe das trevas. Depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Foi tentado pelo inimigo. E em todas as 3 investidas registradas em Mateus 4, do 1 ao 11, Jesus rebateu com a frase: está escrito. Desta forma, demonstrou que contra o inimigo nossa arma mais eficaz é a espada do Espírito, é a Bíblia. Contra o mal, age sabiamente quem age baseado na palavra de Deus. Por isso a importância da gente estar aqui reunido enquanto igreja, estudando. E a segunda observação, a segunda ação de sabedoria de Jesus, onde o autor nos destaca, foi diante das autoridades judaicas. Os principais sacerdotes e anciãos do povo, movidos pela inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava a realizar seu trabalho, além de ensinar. Jesus Cristo os calou com a pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Está lá em Mateus 21, do 23 ao 37. Quanta sabedoria! Evidentemente, eles tinham uma resposta. Em momento algum deram crédito ao ministério de João, mas devido ao ambiente composto por uma multidão que acreditava ser João Batista um profeta, eles foram obrigados a se calar. E o terceiro destaque que o autor nos traz sobre a sabedoria de uma ação que Jesus pratica é diante das autoridades romanas. Em virtude da fama de Jesus, Herodes desejava vê-lo, queria ver milagres, mas nada viu e o desprezou.
Em relação a Antipas, Jesus manteve silêncio absoluto. Lucas 23, do 8 a 12. Não quis dar pérolas aos porcos. A sabedoria se manifestou sem palavras. Pilatos ficou grandemente admirado pelo fato de Jesus não responder às acusações dirigidas contra ele pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. O silêncio de Jesus impressionou o governador da Judéia, Mateus 27, do 12 ao 14. Não devemos esquecer que o silêncio de Jesus também aconteceu para cumprir as Escrituras quando dizem que não proferiu palavra quando levado ao matadouro. Muitas das vezes o nosso silêncio é a melhor resposta. E agora, caminhando para a conclusão, o autor vai nos relatar que, uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho de alegria, de sabedoria e de confiança, de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir em nossa vida, no nosso caráter, as indeléveis marcas de Cristo. Eu quero concluir com a passagem que se encontra no livro de Romanos, Romanos 5, versículos de 1 ao versículo 4. Romanos 5, do 1 ao versículo 4, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça entender que verdadeiramente, em meio às tribulações, em meio às lutas, quando nós temos a esperança, nós temos também paz. E a paz que excede todo entendimento. Essa paz que vem do alto, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus Ele te abençoe grandemente. Que Ele esteja contigo, te ajudando a entender. Se você ainda não tem esse Cristo maravilhoso em sua vida, permita que seja este o momento, permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, aceite, diga a Jesus: Senhor, sim, eu quero, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida. Olhe para o alto e saiba que a força que você precisa virá do alto. Você não estará livre de provações, de lutas, mas você estará em meio às lutas, em meio às provações, em paz, porque aquele que é o Senhor soberano da tua vida estará presente junto contigo, dando aquilo que você precisa para suportar cada luta e cada provação. Que Deus Ele nos abençoe, que tenhamos um dia abençoado na presença do nosso amado Senhor Jesus. Um grande abraço e muita saúde. Fiquem com Deus. Amém.